Boa noite, Deus abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, Dona Neuza. Para sempre seja louvado. Que alegria, Joelma conseguiu entrar. Glória a Deus, minha irmã. Que alegria estarmos juntos, Ellen, Regiane também. Que alegria estarmos juntos nesta noite em que o Senhor fez, estabeleceu e decretou um novo tempo para a nossa vida. A gente vê muitas batalhas na palavra de Deus e a gente vê que em todas elas, né, Deus tem um momento certo de intervir. Boa noite, Jamile. Que alegria, minha irmã, ter você aqui nesta live. Louvado seja o Senhor pela vida de cada irmão. Talvez você está entrando nessa live, numa live comigo pela primeira vez. Quero te acolher, dizer para você que bom que nós estamos juntos. E eu costumo dizer que nessas lives comigo, aqui no meu perfil, nós temos amigos, que são amigos de Deus primeiro, e depois Deus me presenteou. Então, eu acredito que todos vocês são apaixonados pelo Senhor, são apaixonados pela Nossa Senhora e por isso nós caminhamos juntos, né? E fruto de uma novena de Santa Giana, quando nós fizemos um grupo que eu acredito que deve estar aqui, né? E nós rezamos juntos durante 9 dias. O Senhor fez maravilhas durante esses 9 dias. Animou, não só animou, mas curou, tocou o nosso coração. Fruto disso, nós conseguimos conduzir para que hoje acontecesse esses 7 dias de oração pelos casais. Então, é uma graça de Deus e hoje nós vamos ter uma pessoa muito querida por mim, muito querida pela comunidade Mariana Resgate, Maria Célia. Uma pessoa que eu respeito muito e eu quero apresentar para vocês. Nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus. Vocês estão vendo aqui o meu altar? Esse é um dos da minha casa. Isso, gente, é um dos. E eu tenho no meu quarto, onde eu também rezo, eu e meu esposo. Quando às vezes ele não consegue, eu rezo por ele ali. Mas o importante é a gente ter um lugar de oração. Um lugar de oração na nossa casa. Né? Eu vejo assim, na nossa vida pessoal, nós precisamos buscar a Deus. E juntos também. E aqueles que eu creio também, que estão aqui nesta noite, e que talvez estão rezando sozinhos, né? Hoje eu recebi várias mensagens de irmãs perguntando para mim, Danusa, eu posso rezar sozinho porque o meu esposo não vai rezar comigo ou nós estamos separados e eu quero fazer esses 7 dias, esse ser de Jericó para a restauração do meu casamento. Você que está aí, né? Monte o seu altar porque nós queremos rezar juntos. Nós cremos na força da oração, meus irmãos. Eu creio na oração, né, que Moisés fez. Eu acredito na oração que Ana fez. Eu acredito na oração que Sara e Tobias fizeram, que foram orações que tiveram uma resposta. E eu não tenho dúvida que você e eu, mais a Maria Célia, mais os meus irmãos que estarão conosco cada dia, eles também, a oração nossa é uma oração atendida pelo Senhor. Com toda a fé do nosso coração, nós não podemos começar esses dias de oração sem fé. O pessoal tá falando que tá sem som. Vê se melhorou. Vê se melhorou o som, gente. Vocês vão me dando retorno, tá? Edileuza, que honra a primeira live comigo. Glória a Deus. E eu queria também dizer... olha, a Joelma também tá dizendo, né, Joelma, que o teu esposo tá trabalhando, mas você tá junto. E nós vamos abençoar a vida, a história de todos nós. Tá com som, o pessoal tá falando, tá normal. Obrigada pelo retorno, meus irmãos de comunidade. Que graça. E eu quero chamar a Maria Célia. E nessa live de hoje, meus irmãos, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Nós estamos com um grupo de intercessores
rezando por vocês. Nós estamos em oração, nós vamos fazer propósito de jejum essa semana pela vida de vocês, né? Por toda situação que tem se levantado contra os casais, contra as famílias. Mas diretamente eu tenho visto não só um esfriamento, mas eu também tenho visto uma dificuldade de convivência. Então, que hoje, pela graça de Deus, nós, eu e você, possamos avançar para a glória de Deus. Para a glória de Deus nos nossos relacionamentos, né? Eu quero chamar agora a Maria Célia. Acredito que a internet está bem. Mas já louvar e glorificar a Deus pela vida dessa irmã, dessa grande mulher de Deus, que esta noite vai estar aqui rezando com a gente. Maria Célia, querida, Boa noite, Danusa. que Tá alegria! dando Nossa, pra, fiquei até tá emocionada. dando pra me Quanto tempo eu não ouvir? te vi? Tá dando para te ouvir. Também. Muita saudade de vocês, da comunidade, todo mundo. Abri essa sessão aí para passear um pouquinho nas redes sociais por querê-los tão bem. Que bom, que bom. Me sinto honrada, viu? Me sinto honrada. Sinta-se sim, sinta-se muito amada e honrada, e o carinho, a Sim. admiração e a unidade em Cristo. Pode, somos um só, estamos juntos. Amém, amém. E, gente, a Maria Célia é casada. Apresente- Se apresente para nós, por favor. Tá bom, meu áudio tá dando para ouvir? Eu não manjo nada aqui do sistema, então vai me dando umas dicas aí. Tá bom, Tá tá dando para ótimo. ouvir? Pode continuar, tá ótimo. Então, eu sou Maria Célia, sou casada com o Edmilson há 13 anos, tenho 6 filhos. A última tá vindo aqui, né? Já tô com o barrigão de 7 meses, quase 8 meses. Tenho 3 meninos e 3 meninas. Sou de formação, sou psicóloga, atualmente não trabalho, mas a profissão que Deus me deu também me ajudou muito a caminhar para onde eu fui indo, né? Que foi estudar João Paulo II, antropologia de Carol Wojtyla. E aí veio o livro, veio muitas outras experiências, apesar da nossa amizade, né, Danusa, ser de épocas remotas. Tá aqui o livro, gente. É, isso aí Era mesmo. esse Não acho para comprar livro. mais, mas quem quiser comprar É, pela Amazon, tem em Kindle, né? isso. Ó, esse livro foi o livro que a Maria Célia escreveu, Teologia do Corpo, Tesouro Escondido. E aqui ela fala da Isso. beleza da teologia do corpo, esse tesouro realmente que São João Paulo II Aham. escreveu e deixou para nós. É. Amém, Maria Célia? Vamos rezar um pouco para esse povo? Amém. Nós Amém. temos. Estava acompanhando aí todo mundo na intercessão e escutando E a- você iniciar Isso. aí. Isso. E eu queria pedir para os meus irmãos intercessores que estão nesta live de um modo especial, rezando por esse cerco de Jericó, por essa semana de oração. E eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã que está conosco, se você está do lado do seu esposo, não importa o que vocês viveram hoje, eu quero que você faça um ato de fé. Segure a mão dele e olhe para a aliança dele. A mesma forma a mulher, a moça, a esposa, olhe para a aliança do seu esposo e vice-versa. Eu quero convidar você a fazer um ato de fé nessa. Nós precisamos relembrar tudo que nos motivou a estarmos juntos. E eu queria pedir agora que os intercessores estendessem as suas mãos e orassem em direção ao seu celular, porque eu creio que a oração é capaz de chegar a lugares que a gente não imagina. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E eu quero rogar nesta hora a intercessão dos santos anjos, pedindo a eles que venham guardar as nossas casas, guardar os nossos matrimônios, que os santos anjos, com a espada, com todas as armas necessárias, venham nos defender de todas as investidas que têm sido altas contra os relacionamentos entre o homem e a mulher, entre o esposo e a esposa. Santos anjos, nesta hora eu imploro em nome de Jesus, afaste de nós toda discussão, toda mentira, toda traição, toda fumaça diabólica que tem entrado na mente dos homens, na mente das mulheres, iludido com mentiras, trazendo
coisas mentirosas, enganosas, momentos que têm afastado um do outro. As discussões, as falas. São Paulo diz para nós, não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos. Por isso, nesta hora, santos anjos, alcance de Deus a proteção, as armas necessárias para manter um relacionamento em Deus. E eu consagro toda a nossa noite ao coração da Virgem Maria, a ela e a São José, que venha estar à frente das nossas casas, a imagem que o Senhor me dá nesta hora. Uma imagem na oração era a imagem de São José na porta de uma casa. Amém. E o Senhor me dá a imagem até da cor da casa, né? O Senhor me mostra uma casa meio palha, marrom. Eu vejo também Nossa Senhora junto com São José na porta de prédios, prédios cheios de vidros na frente, a entrada. O Senhor me dá a imagem de um prédio que tem umas águas caindo. O Senhor me dá a imagem de casas com portões bem fechados. Eu creio nessa visão espiritual que o Senhor está me dando. Eu creio que o Senhor está colocando os pais dele, Nossa Senhora e o pai adotivo, São José, para nesta hora guardar a sua casa. E te relembrar que você é chamado a viver um relacionamento saudável em Deus. Um relacionamento que leva todos aqueles que estão à tua volta para Deus com o teu testemunho. O Senhor não te uniu a essa mulher, o Senhor não te uniu a este homem à toa. Vocês dois têm uma missão diante de Deus, vocês dois assumiram uma missão diante de Deus. E que nesta noite, pela graça, pela bondade do nosso Senhor Jesus Cristo, você possa deixar com que este amor, essa chama, seja avivada para a glória de Deus dentro do teu coração. Aquele mesmo sentimento que você teve no dia do seu casamento, aquele amor abrasado, que quando você entrou na igreja, que quando você olhou e viu a tua esposa entrando, você se emocionou, você chorou, porque você não acreditava no que você estava vivendo. Este mesmo amor possa ser memória, não só na sua cabeça, mas também no seu coração, em nome de Jesus. E que assim, você que hoje, mulher, que ora sozinha, porque talvez o seu esposo foi embora, e você, esposo, que ora sozinho, porque talvez a sua esposa foi embora, creia, se você crê, você vai ver a glória de Deus na sua vida. E nós permanecemos reunidos com ela, com a Virgem Maria, São José e a proteção dos santos anjos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E nós teremos a oração no final dessa live, a oração que eu até mandei no meu feed lá. É oração para o casal. Nós vamos rezar essa oração todos os dias. E no final dessa live, nós também temos um exercício para você fazer aí no casal. Amém? Maria Célia, o tema da nossa partilha hoje para casais é esse. Homem e mulher, Deus os criou e uniu. Não foi só uma criação, né? Deus não só criou, mas Deus também uniu. Eu vou desativar um pouquinho só os comentários para que o pessoal possa ver melhor o seu rosto, tá? Ok, tá. O pessoal Fica à vontade aí, porque eu estou à disposição, não manjo nada. E eu vou te avisando também a questão do tempo. Então, claro. Eu queria também fazer um convite para você, trazer a imagem da Sagrada Família para perto do seu esposo, para perto de você, para que você possa ouvir já nessa espiritualidade, nessa oração, nesse ato profético, né? A Virgem Maria e São José estão na minha casa, estão guardando a minha. Querida, fica à vontade. Então, Danusa, quando você me falou desse tema, né, eu não tenho nem como resistir a esse título, né, que é o que o Papa deu às catequeses, né? Homem e mulher o criou. Então, a gente vai ver desde o Gênesis até o Apocalipse que toda a história da salvação, Deus sempre compara o amor dele por nós com um matrimônio, né? E não é uma analogia qualquer, né? Ela é a origem de todos os sacramentos, está dentro dessa união entre Cristo e a igreja. Então, se alguém, por esse mundo afora, por inúmeros motivos, mesmo que não sejam motivos talvez corretos, mas se unem em matrimônio, esse matrimônio simboliza Cristo e a igreja.
não simboliza o amor de um pelo outro, apesar de isso ser uma consequência, né? Mas a gente fica sempre com aquela ideia assim, uma pessoa gostava de fulano, cicrano, namorou, noivou e casou. Mas, na verdade, isso daí é um pretexto, né? No sacramento mesmo, ele significa isso, é algo na realidade terrena que simboliza algo que transcende a realidade. Então, a gente está vivendo um mistério quando a gente se casa, muito maior do que a gente é capaz de compreender. E é muito raro até que a gente case ciente do que a gente está fazendo. É muito natural isso, né? Dentro de todos nós, aquela sensação, meu Deus, eu entrei nesse matrimônio, me casei, disse um sim, e será que eu estava ciente mesmo do que eu estava fazendo? Né, a gente sempre vai ter esse questionamento, porque é um mistério maior, ele é muito maior, ele transcende qualquer amor humano, ele transcende qualquer, até uma formação cristã que a gente tenha, né? Porque igual você casou, eu casei, a gente tinha uma caminhada dentro da igreja, mas é igual Cristo, quando ele chega aos pés da cruz, ele sabe o que ele tinha que fazer, mas mesmo assim, no derradeiro momento, ele chega, mas será que eu tenho que beber esse cálice mesmo? Será que é isso mesmo? Então, a dimensão ali da cruz, a dimensão de se entregar mesmo, morrer pela igreja, coloca Jesus naquele lugar de chorar o sangue, né? De viver uma angústia. Então, essa escolha que determina a nossa vida por toda a vida, né? Por isso que a gente diz que o sacramento ele é indissolúvel, porque ele representa Cristo e a igreja. Deus nunca vai deixar de nos amar. Né? Independente do que a gente faça, deixe de fazer, se a gente casou ciente ou não, o contexto ou não, isso agora não é o momento, porque a gente já se colocou nesse mundo como um farol. Aí a gente vai pensar, mas e se meu sacramento do matrimônio não der nada certo, e eu só tiver dificuldade? A gente brinca, né? Até uns tempos atrás, estava fazendo um programa aqui com o pessoal da TV Posto, o Ricardo e a Zélia, ainda conversando com eles, e eu falei uma coisa que depois nem eu tinha muita noção do que eu estava falando. E ainda falei, ó, quando a gente casa, a gente não tem nem como ter também a dimensão no sentido espiritual, né, daquela escolha que a gente está fazendo, apesar que a gente tem cada vez mais, em todos os sacramentos, ter a melhor consciência que a gente puder. Mas eles nos transcendem, eles são maior que a gente. Né? O amor entre você e seu esposo, entre eu e meu esposo, entre todos que estão aí ouvindo, por maior que ele seja, entendeu? Ele é só um raiozinho, um reflexo de fato de um matrimônio espiritual entre Cristo e a igreja. Então, por que a gente vai passando a vida prefigurando isso? Até as dificuldades dentro do matrimônio existem para isso, né? Oséias lá, Deus chega para Oséias e fala, ó, você vai casar com essa moça aqui, a Gomer, ela é uma prostituta. Então, no começo, ela foi fiel, tudo, e depois ela foi voltar para a vida velha, né? Você já deve conhecer o livro de Oséias, um livro lindo. E tem, o Papa fala várias vezes isso, ele tem um cunho esponsal, né? Que é um termo muito usado por João Paulo II, que é a esponsalidade do corpo. O que é isso? Que nós temos essa vocação a manifestar esse matrimônio de Cristo com a igreja com a nossa própria vida, né? Com o nosso próprio corpo, com a corporeidade, com tudo que nós somos, e principalmente amando, né? A exemplo de Cristo. Mas a gente nunca vai conseguir amar como Cristo ama. Então é aí que mora o maior mistério, né? Então, se um amor humano é limitado, ele também simboliza os nossos pecados diante de Deus. Né? A gente ama limitadamente a Deus, né? A gente está sempre amando e muitas vezes, ai Deus, mas eu queria que você fizesse isso para mim, mas Deus não está sendo justo comigo, mas tipo assim, a gente sempre tem as lamúrias, né? Como Moisés, a gente vive esse jogo de intercessão com Deus, sempre colocando o nosso lado, e ele, não que seja ruim, né? Porque isso é o papel do intercessor, né? Esse vínculo aí do céu com a terra. E é preciso mesmo a gente abrir o coração para Deus e deixar um relacionamento entre Deus e a gente, como ser humano, crescer na intimidade, né? E na verdade. Não precisa, e nem tem como existir, né? De fato, um relacionamento com Deus se não existe isso. Mas eu fiquei lembrando muito disso, porque quando a gente pensa no sacramento, a gente pensa
só no amor de um homem e de uma mulher. E isso, quando isso é olhado de uma lupa mais próxima, você vai vendo todas as limitações que Deus já colocou na vida humana, né? Ele já fez tudo para a gente olhar e pensar, não humanamente, a gente não consegue viver para sempre. Né? A gente não consegue fazer uma escolha definitiva, né? E é interessante quando você diz isso. Parece que se a gente chega uma lupa bem pertinho, a gente não quer. Mas ao mesmo tempo é tão bonito, porque aí nessa hora Deus faz com que a gente veja perfeito só eu. E aí a E gente Jesus olha. mesmo falou, né? Eu bebo esse cálice, eu vou beber. E não porque seja só ruim também, porque existia ressurreição. O matrimônio também tem muitas manifestações maravilhosas, né? Da graça de Deus e que é impossível negar um vestígio divino na terra. Quem vivencia um matrimônio de verdade, né? Vai perceber fagulhas aí de Deus em muitos pontos, né? A gente poderia ficar falando aqui a noite inteira das partes boas, né? Eu só estou assim, iniciando por esse ponto para que a gente não se perca do principal, entendeu? Porque se fosse uma igreja protestante, o matrimônio não é sacramento. Mas nós somos católicos, então nós temos uma riqueza aí que denota muito mais do que a gente é capaz de imaginar. Eu acho que estar diante do mistério é preciso essa humildade. É preciso a gente olhar para as nossas fraquezas, mesmo as dificuldades de cada matrimônio, e mesmo assim ter o foco na onde que é. É em Deus, porque quando a gente for dessa terra, o matrimônio definitivo, a nossa morte é é as núpcias do Cordeiro, como diz o Apocalipse, né? Que é o que centraliza a nossa vida. Por que a gente comunga? Para que o nosso corpo glorioso ressuscite para uma vida, viver essa comunhão, essa unidade mesmo, de fato, esponsal com Deus, né? Quando a gente tem esse olhar lá na frente, as coisas que estão na Terra e que estão aqui dentro da nossa realidade concreta, que nos exigem mesmo, elas vão tomando um tamanho que precisa. Elas diminuem a dimensão, né? Porque senão a gente para com aquele olhar humano nas dificuldades um dos outros, né? Porque igual você falou, perfeito só Deus. Então eu tenho minhas dificuldades, Edmilson tem as dele, você tem as suas, seu esposo tem as dele, cada um tem as suas. E a gente pensar na realidade humana fora desse contexto nosso de pecado original é impossível. Então nós estaríamos fadados ao fracasso. Então, por isso, na natureza humana, a gente não consegue isso a não ser pela graça. Então, por isso que é preciso ter foco na graça, né? Igual o Paulo fala. A lei, ela pode matar, mas a graça, o Espírito, ele vivifica. Ele renova, ele é capaz de tornar até as coisas mais difíceis o maior degrau de santificação dentro do matrimônio, né? E assim, seria até nem quero que seja um monólogo. Eu tô vendo que você está dando uns cunhos aí, eu queria até que você participasse, porque eu acho que esse tema, até nesse sentido, até para a gente conduzir o caminho, né? Você conhece um pouco aí da teologia do corpo, você vai ver que é muito amplo, né? Isso. E eu entendo, assim, né? Homem e mulher. Deus, quando ele cria primeiro o homem, né? Na dimensão criação, ele coloca na pessoa do homem características próprias do homem, de governo, né? O homem tem uma visão diferente da mulher. O homem, ele vê como governador, ele olha tudo, e Deus deu essa capacidade para ele, Deus deu essa inteligência para o homem, e até o corpo do homem foi feito para isso. Homem tem os ombros mais largos, né? O braço é mais forte que o nosso. E Deus, quando ele cria, mostra tudo, está lá em Gênesis, né? Bem no início. E eu acho bonito quando São João Paulo II fala sobre essa beleza da criação do homem, da identidade do homem. E depois. Tanto que você vai ver que ele narra, ele até centraliza muito no Gênesis, porque tem duas narrativas, né, da criação. Aí a gente podia pensar assim, uma história narrada duas vezes de forma diferente. Aí tem gente que até quer tornar o Gênesis um dado histórico. Não, na verdade ele está falando da essência humana, né? Igual você falou. Qual que é a característica, né, do feminino, do masculino? Tá tudo ali, né? E quando ele dá essa
essa visão para o homem, né, de governo, e dar essa responsabilidade. A gente pode observar as minhas irmãs esposas aí, que estão aí olhando para os seus esposos, e talvez lembrando deles em casa, ou aqueles que estão trabalhando, né? Eles são Uhum. eles, se eles tiverem que chegar e fazer alguma coisa, eles vão chegar e fazer aquilo. A gente já chega, já conversa um pouco, troca uma ideia, pergunta como é que tá. O homem, ele tem esse foco, né? Ele tem essa visão bonita, que ele chega, faz o que tem que ser feito, ele quer ver o negócio acabado, né? Quando ele tem que Mais trabalhar, objetivo, né? ele tem uma necessidade de fazer algo. Isso faz parte da identidade dele. Deus o criou. Claro que tem alguns casos aí, devido ao pecado, que nem todos vivem assim. Mas no princípio, Deus fez tudo assim. E quando Deus olha para o homem e percebe no homem o mesmo sentimento que ele teve. Porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, num amor ali, né? Os três vivendo aquele amor profundo, aquele amor perene, aquele amor puro, eles sentem necessidade de quê? Eles sentem necessidade de se dar mais, de se relacionar. E aí eles criam o homem à imagem do filho, né? O pai cria, como no Evangelho de São João vem dizer, né? O princípio era o verbo, e tudo foi criado por ele e para ele, né? Então, cria-se o homem à imagem do Cristo, à imagem do Filho. Partindo dali, Deus começa a perceber o quê? Que o homem vê, né? Tem cachorro com a cadela, tem o leão com a leoa, tem a vaca com o boi. E aí o homem percebe o quê? E eu vou me relacionar com quem? Por mais que Tanto que eu Deus fala para ame ele dar nome a todos, né? Para ele perceber que ele não era igual, né? isso, e o homem sente falta. E o homem sente falta, e Uhum. Deus percebe. Eu sou capaz de amar o animal? Sou. O homem, e o homem diz isso, gente, com as atitudes dele. Eu sou capaz de amar o animal, sou capaz de amar a natureza, sou capaz de amar o mar, a Mas água, existe o uma diferença muito grande quando, né, no justamente. Gênesis fica, E a delineia cada espaço e já mostra o ser humano no outro nível de dignidade que o um resto outro não tá, né? nível de dignidade, diferente, né? Uhum. Que é criado como animal, mas nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus dá um É, sono. Pode falar. não, é porque o Papa chama isso de alteridade, né? Que na Uhum, filosofia é muito comum. No Gênesis ele vai fazer aquela fila da bicharada lá, né? Pôr todo mundo para dar nome, né? A gente fica uhum. brincando, tipo, pra que vai dar nome em tudo, né? Tipo, Deus já fez o céu, não pôs nome, né? Fez a terra, não pôs, né? É, Mas é para isso que até hoje a gente vê gente tratando bicho como se querendo colocar eles no livro de gente, né? Sendo que a própria palavra, na sua origem, já deixa aí que o princípio Deus já fez essa alteridade. É e preciso ter uma cada um, diferença, né? isso, e cada um tem o seu valor nas nossas vidas. Uhum. Porém, o homem, ele se vê como? Ele se vê só? Ele se vê só numa solidão de amar alguém que fosse igual a ele. E não só amar, mas se relacionar, cuidar, se doar. E o homem sente falta. Deus percebe aquilo e dá a ele um sono. E nesse sono ele cria quem? Cria nós, mulheres. Por isso, homens que está aí do lado da sua esposa, eu quero convidar você a olhar para ela e aplaudir ela, ó, igual eu estou aplaudindo. Aplaude também, Maria Célia, as mulheres. E Deus nos criou. Criou essa beleza que está diante de você, que talvez hoje está aí cansada e se esforçando para rezar com você, para que vocês dois tenham um relacionamento diferente. Talvez já colocou as crianças Uhum. para dormir mais cedo, correndo numa correria para dar conta de chegar na live às 10 horas. E essa mulher, o homem no início de tudo, no princípio, ele olha e percebe nela algo diferente. Porque até então, o pecado, ele entrou nas nossas vidas e nos tirou a visão do interior. Então eu não enxergo a alma do outro. Muitas das vezes a gente enxerga o por fora e com isso a gente cai na tentação de julgamento, enfim. Mas no início, quando Deus criou a mulher, ele pensou em quê? Ele pensou no auxílio para o homem. É, Ele e esse pensou, trecho do Gênesis não existia do pecado original, né? não, Então, ele a pensou, visão humana não está marcada ainda pela concupiscência, né?
Isso. E até então, eu quero trazer um pouco o Maria Célia do princípio, porque a gente precisa entender o que é verdade para nós. E É, não e o que essa está leitura do no Gênesis, eu outro. acho que ela clareia o terreno nisso que a gente está falando, né? É preciso, como esse é o primeiro dia, eu acho que é preciso clarear esse Uhum. espaço. É. Principalmente você está Nós vamos falando as falar próprias cada dificuldades dia. do matrimônio, sabe? Aquele terreno sujo que está cheio de mato, e você precisa primeiro tirar aquela, fazer um espaço para que você enxergue de fato as coisas como são, né? Porque a gente fica olhando muito ali de uma forma muito reduzida. E esse trecho do Gênesis, ele amplia a gente, igual você falou, é uma exegese necessária, né? É um É, estudo bíblico desse trecho é importante lindo, para é pensar lindo. qualquer coisa depois, posterior, né? É lindo quando o homem, quando Deus cria a mulher, né? Ele criou o homem no seu órgão genital, né? Como homem, o peito, Uhum. o corpo em si. Mas dentro do homem, ele deu uma identidade para o homem, um jeito de ser de homem. Do mesmo jeito, quando ele criou a mulher, ele deu uma identidade e um jeito de ser para a mulher. Traços mais delicados. E aí eu quero trazer algo que é mais lindo ainda. Que São João Paulo II diz que a mulher ela é um mistério. Os nossos órgãos são para dentro. Nós trazemos a força de gerar vida, mas nós não geramos sem vocês, homens. Né? Nós dependemos, e o bonito é isso, né? Quando Deus. Então, Santo Agostinho até chama, quando você falou essa questão junto com a Trindade, ele chama de interpenetração, né? Pai, Filho, Espírito Santo, nesse amor da Trindade, geram, né, a vida humana. O ser humano nasceu do amor da Trindade. Você falou o Pai que ama o Filho, o Filho que é gerado do Espírito, que é o próprio amor. Então, toda essa interpenetração também refletiu na nossa natureza, né? Com Porque a certeza. sexualidade vem nesse sentido. A fecundidade, a geração de vida vem disso. O amor passa a ser algo que não nasceu para viver parado ali, que nem água parada, né? Ele nasceu para gerar vida. Isso. Né? E é o que você está falando, a mulher para receber, o homem para se doar, nesse sentido, bem É que Santo lindo. Agostinho fala mesmo. É. E aí a gente entende o quê? Né? Que Deus criou o homem, mostrou tudo para o homem veio primeiro e depois ele traz a mulher. E ele traz a mulher depois de um sono para o homem, lá em Gênesis 2, versículo Quando você 22. falou do sono, eu tô aqui, Gênesis. 2, 22. Isso, quando você falou do sono, eu fiquei lembrando muito de São José, né? Porque você começou falando de São José, né? Esses dias foi dia de São José Operário. E Foi. São José sempre Deus se manifestava por meio de sonho, né? E na Bíblia mesmo, esse sono também tem muito a ver com a ação de Deus que precisa invadir a história, né? E transformar a história, né? Que é o que aconteceu com São José, né? E é o É que fez muito aqui também, né? Ele parou o ser humano no sono, né? Para operar, para agir sobre a isso. E liberdade humana, né? eu quis trazer essa palavra que diz assim: Tô aqui, depois da, tô aqui. depois da costela que tiraram do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a trouxe ao. Olha, ele modelou uma mulher. Uma. Ele não modelou um harém e falou para o homem: esse harém é teu. Não, 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 não. Ele modelou uma mulher. E ele trouxe, né? Ao homem. Deus revelou a mulher ao homem. E aí, no Deus versículo é o cupido aí. e presta atenção, olha que coisa mais linda, no versículo É, 23. Diz tô assim: lá, tô lá. então o homem exclamou: esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. São João Paulo II diz que essa foi a primeira declaração de amor do homem para a mulher. Porque o homem olha para ela e assim, gente, ele não enxerga só peito, barriga, bunda, perna, coxa, que é o que os homens hoje vê e talvez a primeira afinidade que se tem é com o corpo. Ele não tem uma afinidade com o interior da mulher, porque às vezes ele nem conversou. O que atraiu ele foi o jeito dela. Talvez o jeito de mexer o cabelo, talvez o jeito de rir, a cor do cabelo, a cor do olho, o jeito que ela se maquiava, o jeito que ela se vestia. Aquilo hoje, devido ao pecado original, talvez seja isso que o homem seja atraído de impacto, de primeiro, pá. Mas na origem, naquilo que Deus criou lá no início, não foi isso. O que o homem vê na mulher
É a capacidade dela de amar, de acolher, de entendê-lo, porque ela iria o quê? Completar. A palavra vem dizer que Deus iria criar para ele o quê? Uma auxiliar. Então os dois iriam fazer isso aqui, ó. Os dois iriam se completar. O homem olha para ela e fala assim, ela. Então a gente entende que a primeira coisa que a mulher sentiu foi o quê? Eu fui vista. Eu fui notada por alguém. Quem? O homem. Então, até hoje, isso é muito forte dentro de nós. A nossa necessidade de andar arrumado, né, Maria Célia? De ser o quê? De ser vista, de ser notada. Seja pelo nosso pai, seja pela nossa mãe, seja pelas nossas amigas, seja por quem for. Há uma necessidade muito forte dentro do nosso coração de sermos notadas. E o homem é o quê? É aquele que vê. Por isso o homem tem tanta dificuldade de quando passa uma mulher bonita não olhar. É uma coisa da natureza dele. Porque ele a viu por primeiro. Então Deus, quando criou o homem, ele criou o homem vendo, mostrando para ele as coisas. Então o homem, ele é atraído pelo belo. Ele é atraído pelas coisas bonitas. E a mulher tem essa necessidade de quê? De cuidar, de fazer carinho. Porque ela é esse auxílio. Ela é aquela que acolhe. O homem, vamos dizer assim, é aquele que vem por cima, protegendo, amparando a mulher. E a mulher é aquela que o quê? Acolhe o homem, cuida dele, tem o seu jeitinho delicado. E Maria Célia, quer falar? Tô vendo aí o teu jeitinho, às vezes. Quando você fala isso, esse trecho aí é muito forte, né? Tipo, então o Senhor lançou sobre um sono profundo e o homem adormeceu. E tirou-lhe a costela. Esse termo também, os exegetas falam muito que, na verdade, ele significa metade, não é costela, porque a anatomia da época não tinha evoluído e nem dessecado cadáver para saber o que era L1, costela, né? L2, e separar cada ossinho, que esse aqui é a costela, esse aqui é não sei. Não tinha isso. Então, por que os judeus acabaram escolhendo esse termo, né? Porque a cultura judaica é carregada de um certo machismo, assim, né? E a época também não se podia igualar a mulher ao homem, que socialmente isso aí ia dar muito confronto político até, né? Então, o que a gente percebe? Que é preciso olhar todas essas palavras também dentro da sua raiz etimológica, né? Então, costela significa metade. Então, não foi... existe uma igual dignidade. O Papa fala muito disso várias vezes, até em Mulheres Dignitar, que é uma encíclica dele, que vai falar muito do feminino, da mulher. E ele fala isso, existe uma igual dignidade. Não precisa existir essa competição que a gente percebe aí, feminismo, machismo, mulheres e homens, como se um lado fosse o bem, o outro lado fosse o mal, fla-flu, sei lá que nome daria, mas é o que a gente percebe. E aqui depois ele fala, da costela tirada do homem, o Senhor formou a mulher e apresentou ao homem. Então Deus, ele é intermediador, não vai escolher por nós a pessoa que a gente vai se casar, mas ele vai promover o amor, porque quando a gente é amado por Deus, automaticamente a gente quer amar, né? E a gente quer se entregar. Então, é o que você disse aí. O corpo feminino e o masculino foram criados para essa união. Então, não vou falar que o celibato não seja abençoado. É uma bênção de Deus. E até ele valoriza até mais o matrimônio. Quanto mais a gente vê um sacerdote, um lei consagrado, um celibatário vivendo autenticamente o seu celibato, porque ele enaltece o dom da sexualidade, porque ele foi capaz de renunciar a algo maravilhoso, lindo, por amor a Deus, né? Mas o próprio corpo, ele está constituído dentro da vocação mais natural, mais dentro da natureza, que é o matrimônio, né? Então ele continua aqui. E assim, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Eu no livro eu brinco, até falo isso como a primeira cantada, né, da Bíblia, né? Porque, assim, se a gente for ver, não dá para entender muito os ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Fica parecendo, meu Deus, um negócio muito sanguinário, mas não. Osso, se você for olhar lá até aquele trecho lá do profeta, que o profeta chega na frente dos ossos ressequidos e tem aquela planície toda. É uma leitura que todo mundo conhece, né? Então, ossos significa o quê? Quando o profeta sopra o ruá, os ossos recobram a carne e sustentam aquele corpo que estava caído, né? Ali na planície. E aí depois vem o profeta e sopra o ruá, que é
que é, na verdade, um termo bíblico falando do sopro do Espírito Santo, que dá vida, né? Uhum. E aquela carne recobra a vida. Então, o osso é o quê? O sustentáculo. Então, ele está falando para ela, ó, você é o sustentáculo da minha vida. É como se fosse um eixo que eleva ele. Aí depois ela vem falar, é carne da minha carne. Carne aqui, eu brinco muito que é um termo, no inglês fica self, né? Não é tirar foto de self, mas é quase isso, é o eu de eu mesmo. Até um termo usado muito na psicologia de Rogers, né? Ele vai falar desse eu interior. Mas na leitura bíblica, é como se ele falasse, você, no masculino, a mulher encontra o que é ser mulher, a alteridade, a diferença, enaltece o que ela é. E quanto mais a mulher é feminina, mais ela torna o homem homem, e ele se sente homem diante de uma mulher. E é uma coisa complexa, mas ao mesmo tempo uma coisa tão bonita. É Né? lindo, é maravilhoso essa É missão lindo. dos dois, essa missão dos dois. A união dos dois se torna uma missão, né? Uma missão E de é o que você disse também de complementariedade, né? E a gente, às vezes, hoje em dia, o que tem acontecido? Os dois têm se tornado rivais um do outro, uma competição. Você tem que Uhum. fazer você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não é bem E é o que por você aí. tinha falado também, tipo, porque essa rivalidade é um pouco da natureza humana, né? Ela é o que marca o pecado original. Então a gente tá, o Papa fala muito isso. A partir do momento que entra o pecado original, entra, o amor humano passa a ser uma batalha. Uhum. Então não acha você que teu casamento vai ser sempre a vida inteira no, flores e melodias, porque isso não é real. A vida real nasceu para ser, o amor nasceu para ser um campo de batalha. Tanto que Madre Teresa fala: se você ama e nunca sofreu, filho, você está no caminho, você está iludido. E o Né? sofrimento faz parte do nosso crescimento. Se a gente for E ver, gente, ele é inerente ao amor, né? pra isso, e para você nascer, né? Vamos falar do Já é parto o normal, parto, ou né? mesmo cesariano. Para você nascer, gente, para você nascer, primeiro você nasce, você tem que chorar. Por quê? Que jeito que o teu nasceu, Danusa? Eu não tive nem essa experiência de conversar com você sobre isso ainda. Meu foi assim, um susto, tadinho. Foi de cesárea, mas assim, Jesus na causa. Ele nasceu prematuro, ficou 26 dias na UTI. Numa outra Eu oportunidade, eu lembro que a conto gente rezou muito, porque você viveu uma batalha aí, né? que não Mas fosse é isso daí que gerações. você está falando. Não tem como a vida humana e o amor não ser marcado por batalha, né? A Só gente que às o vezes bonito. acha que é o que eu estava falando, eu até me perdi, que às vezes a gente acha que a vida de São Padre Pio, Madre Teresa dos Santos, quando sofrem muito, eles alçaram o voo da santidade. E o matrimônio, quando sofre muito, você acha, nossa, agora faliu o negócio, né? Mas a gente está vendo que, na verdade, são caminhos de santidade bem semelhantes. Não existe matrimônio que vai chegar à santidade sem sofrimento, e não existe santidade humana nessa terra sem que a gente se doa mesmo e possa, de fato, existir um certo esquecimento de si, né? Uma certa mortificação de algo que seja muito egóico, de algo que a gente, igual Jesus, né? Uhum. Colocar aquilo que é mais elevado acima de nós mesmos, né? Porque a gente quer viver um amor humano, mas quer viver aquilo num ambiente, num terreno que seja favorável para mim, só, né? O E eu quanto me é vejo, favorável, eu tô aqui. e eu vejo assim, essa união que Deus permitiu o homem e a mulher é justamente para que os dois cresçam. Cresçam em quê? Em Uhum. sabedoria. Né? Eu me recordo, Ellison, quando eu conheci, e a gente começou a conversar, enfim, a gente começou a namorar. Foi ele que me apresentou a adoração. Ele disse assim um dia para mim: estou com saudade de Jesus. E aí eu falei assim: saudade? Ele é saudade de adorar. Eu fiz saudade de adorar. E eu já era da igreja, Maria Célia, mas eu não tinha Você já é espiritualidade. da PUCA, né? Mas na verdade eu não tinha espiritualidade. Ele foi uma pessoa que me pastoreou. O Ellison, meu esposo, foi uma pessoa que me catequizou. Só que ele não deixou de ser homem. Ele não deixou de ter as manias dele, de ter as coisinhas dele, de ter aquele momento dele que nem ele chega do trabalho, ele precisa de uns 5 minutos, só ele. Ele gosta de ficar. Como diz os homens com a caixinha do nada.
E ele gosta, sabe? Eu já percebi. Ele gosta de ficar vendo coisa que eu não ligo, eu não gosto, assim, não é uma coisa que eu gosto. Mas ele gosta de ficar vendo vídeo de coisa que gente que cai e ele dá aquela risada, sabe? Ele gosta de ficar falando que vai pro banheiro e fica lá um tempo no banheiro, né? Fazendo as necessidades dele. Ele fala, eu preciso disso. É dele, é do homem. Aham, E aí, o é. que que eu entendi? Que são coisas pequenas, Maria Célia, mas que às vezes irrita a gente. Eu me recordo quando eu casei, eu falei, meu Deus do céu, vai ser isso pro resto da vida. Algumas coisinhas. E olha que, ó, gente, eu já era fundadora de uma comunidade quando eu me casei, já Você tinha, namorou bastante tempo, né? e eu já tinha uma caminhada boa. Hoje, graças a Uhum. Deus, eu estou melhor do que há 5 anos atrás, bem melhor. Eu vejo que cada dia Deus Eu vem acho que todos mudando, nós, né? é. Mas eu já tinha uma visão assim, será que eu vou dar conta disso pro resto da vida? Ah, não vou. E aí, aquilo foi o quê? Foi como a mão de Deus que pesou e falou assim, Danusa, quem você acha que você é? Então, assim, eu comecei a observar e olhar para mim. Eu sou chamada a ser o quê? A ser uma mulher na vida dele. Então, eu preciso ser mulher. Porque às vezes eu queria ser. Vamos, 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 vamos. Queria arrastar ele, tadinho, sabe? Queria fazer um monte de coisa. E hoje eu me arrependo, porque eu acho assim, a gente Mas você precisa fala da caminhar junto. diferença aí, eu também me lembrei de uma coisa assim, que me marcou muito a vida. Eu e o Edmilson também namoramos 6 anos, bastante tempo. E eu lembro que um dia ele foi em casa, meu pai, é, todo mundo almoçando, e aí tinha, como que a gente fala, pescoço de frango, né? O pedaço de frango que ele tinha pegado era o pescoço do frango. E eu vendo ele comer ali, aí ele limpava os ossinhos, não sobrou nada. E antes dele Ah, almoçar, ele rezou para agradecer a Deus pelo alimento. Aí, ah, tipo assim, eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente, eu também, tipo, eu tinha uma caminhada, eu não rezava para comer. E eu não aham. ficava, eu deixava no prato, eu não ligava para nada, achava aquilo que, tipo assim, a experiência de vida dele, a vida dele, atingiu muito a minha, entendeu? Em todo sentido, igual você falou, eu me tornei uma pessoa melhor, olhando a vida por outros olhos que não eram o que eu estava acostumada. Aí eu passei a rezar para almoçar, e às vezes ele esquece, hoje eu nunca mais esqueço, mas foi ele que praticamente me catequizou nisso, entendeu? E às vezes, o que que acontece? Com o tempo, e aí eu acredito que nessa live deve ter casais aí de 5, de 2, de um, de 10, de 15, de 20 De anos. 20 E com o tempo, eu acredito que muitos vão o quê? Esfriando e esquecendo o que que essa pessoa significou na tua vida. Uhum, Talvez até mesmo os maridos que, infelizmente, por algum motivo foram embora, ou as esposas que por algum motivo foram embora, o uhum. esquecimento, né, no coração das pessoas hoje está sendo é uma coisa que parece que tem sido uma marca, sabe? Uma marca mesmo, assim. As pessoas têm esquecido muito fácil do que aquela pessoa significa para você. Então, assim, hoje, né, a gente partilhando um pouco sobre isso. Homem e mulher, Deus os criou e uniu. Ele uniu porque ele sabia das tuas necessidades e das minhas. Ele não Uhum. criou a gente, colocou o homem num pasto e a mulher no outro pasto e falou, vai pastar cada um no seu. Não. Ele quis primeiro mostrar a mulher ao homem e fazer com que o homem visse na mulher e falasse assim: era ela que eu estava esperando, é ela que eu preciso. E a mulher, No final dessa do cantada, mesmo entre jeito, aspas, se até, sentir. a gente vai ver isso que você está falando aí. A mulher se Ah sentir lá, ó, assim, por isso. eu sou amada, eu sou querida. Eu não fui uma pessoa criada do nada. Não, eu quero dizer para você, minha irmã, você foi criada para ser esse auxílio para o homem, não só o homem, a figura masculina, mas para toda a humanidade. E Para os quando seus você fala o filhos. próprio termo auxílio também, é legal a gente parar nele também, que é outro termo também carregado de, de um certo peso, que não tem nada a ver, porque tipo, a gente vai olhar a lista de empregos, tem lá auxílio de enfermagem, auxiliar de escritório, e aqui o termo é, na verdade, exer, né, que Uhum. significa, no original mesmo, significa socorro de Deus. Então, a Isso. mulher não é para ser auxiliar no sentido só de ajuda ou essa parte tecnicista que a gente tem socialmente. Ela nasceu para ser o socorro de Deus. Por isso Maria pisa a cabeça da serpente. Por isso ela participa tanto da redenção do filho. Porque para mostrar, e por isso que Jesus toda hora no evangelho chama ela de mulher.
né? Uhum. Porque a redenção vai ser socorrida, a redenção vai passar pela vida das mulheres. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande como mulheres, né? A gente não Uhum. está a escanteio, né? Nesse plano de redenção, nesse plano de salvação que Deus traçou. Nós somos exército, nós precisamos assumir esse lugar, nós somos socorro de Deus, né? Não só para o E a gente marido, mas para todos os homens E eu vejo que assim, convivem. né? A gente já tá aí, já estamos caminhando para o final, temos 10 minutos. E eu quero É, rezar juntar porque nós duas hoje. falando, a gente vai ficar umas 10 horas assim e vai esquecer. Mas assim, uma coisa que eu queria muito que o pessoal entendesse, né? Essa união de Deus precisa ser união e não rivalidade. Precisa Uhum. estar dentro de nós, mulheres, dentro de nós, dentro de vocês, homens, que vocês são parceiros, companheiros um dos outros. Que em meio a tantas mulheres e em meio a tantos homens, vocês se escolheram. Então, a partir dessa escolha, você precisa, a partir de hoje, olhar para sua esposa, olhar para o seu esposo como na primeira vez. Porque essa mesma pessoa está aí dentro. Talvez por tantas situações que aconteceram, por tantas coisas que machucaram vocês, né? Eu e o Ellison, nesse tempo, nós perdemos dois filhos, assim, bem traumáticos, a forma com que nós perdemos, né? Eu quase perdi a vida e ele sempre comigo, o Ellison teve um problema de saúde, está em tratamento até hoje, e a gente aprendeu o quê? Eu estou do lado dele, a minha missão é com ele. Eu preciso ajudá-lo. Eu não posso desistir dele. Do mesmo jeito, ele comigo. Porém, entenda, às vezes há alguns contratempos no meio do caminho, né? Eu vejo aqui muitas mulheres que estão lutando pela restauração do seu casamento, aqueles que talvez já estão até separados, mas estão nessa live rezando. Eu quero convidar você a não desistir, a buscar a sua identidade, a identidade que Deus te deu. Você não precisa ser ninguém, você não precisa mudar nada, você precisa ser você, porque foi você que um dia conquistou o seu esposo. Então, hoje, em nome de Jesus, nós precisamos assumir isso dentro de nós. Nós, Amém. nós vamos deixar isso, né? Eu me recordo quando eu casei, eu falava assim, meu Deus, eu não vou dar conta de casa, marido, dar atenção para ele e continuar na minha missão. Mas eu achava que eu ia ter que fazer tudo sozinha. Eu não vi o Ellison, meu parceiro. Olha, eu fui entendendo isso com o tempo de casada. Hoje, né, ele tá lá com o Samuel, porque foi fazer o Samuel dormir, e justo hoje, às vezes, o Samuel foi ficando. Eu acho que deve estar dormindo, porque ele não veio, né? Mas hoje ele é meu parceiro, ele me apoia do mesmo jeito no trabalho dele. O Ellison também tem um ministério muito forte de música, então quando ele vai, eu que fico. Então nós dois estamos juntos, Maria Célia, e a gente programa a nossa semana. Olha, essa semana eu preciso. Amém. Então, e faça isso você também. Não tenha o seu esposo e nem se acha, né? é, que você é uma mulher maravilha. Ou que o seu marido é um super-herói. Ele Eu é acho que o um que você está homem. dizendo aí, os anos, né, e as dificuldades, sofrimento, tanta coisa que a gente passa, vai nos dando um olhar muito mais realista um para o outro, né? Isso também Uhum. descansa um pouco a gente, sabe? Porque a gente deixa um pouco de. É, a gente amadurece muito, né? E quando você falou isso, eu lembrei de uma coisa muito séria que Santo Agostinho fala, e a Teologia do Corpo também cita muito isso. A gente quer, muitas vezes, tornar carnal demais o matrimônio, sendo que ele não tem como não ser espiritual. E a Uhum. gente quer também espiritualizar demais o matrimônio, que não tem como ele sair da realidade humana e corpórea e carnal. Então tem uma frase dele que diz, talvez dá um nó na cabeça aí, mas devagar dá para entender. Ou se é espiritual até a carne, ou a gente vai ser carnal até o espírito. Que isso então, ou a gente trata de fato o matrimônio como uma realidade espiritual e carnal, no sentido assim, igual você falou, a vida prática tá aí nos chamando, Uhum. né? A gente vai ter que permear ela de oração e fazer com que tudo isso, essas duas camadas, caminhem como uma perna de cada lado, para o barco não virar só para um lado, né? Mas não se pode ser espiritual e negligenciar o corpo, mas como também não se pode ser carnal e negligenciar o espírito, né? Uhum. Então, é nesse sentido a teologia do corpo assim traz uma luz que é o que você está falando, que
que amadurece o nosso olhar sobre o matrimônio em si, né? Porque no dia a dia, a vida do dia a dia, ela é um escondimento total, ela não dá pra gente essa visibilidade, igual a gente tem hoje rede social, né? A gente vai viver a santidade, ninguém vai ver, né? Ninguém vai aplaudir, né? As A gente vai louças que nós amar, a gente... lavamos, as louças que nós lavamos, a casa que nós arrumamos, mas também o trabalho que é feito, o marido que acolhe, Sim, essa cumplicidade. E isso é muito bonito. Nós já estamos depois com indo, o tempo a gente aprende a lidar muito melhor com isso, né? nós estamos indo para 5 minutos. Maria Célia, antes da gente fazer a nossa oração e dar alguns recados, eu queria deixar o dever de casa. Hoje nós temos um dever de casa. Hoje você vai pegar um caderninho, um papel, agora. Corre, pega Tô rapidinho. aqui já, ó. Pronto, pronto. Vocês vão fazer esse exercício, ó, hoje, né? Vocês vão escrever juntos. O homem junto com a mulher. Hoje, vocês vão escrever. Ah, meu marido está trabalhando, ainda Uhum. não chegou. Chegar, vocês dois vão sentar. Você vai fazer esse exercício hoje, antes de dormir. Vocês vão escrever as qualidades do ser homem e do ser mulher. A mulher vai escrever as qualidades do homem. Qualidade de ser homem, né? De ser forte, de ser sábio. Você não vai colocar defeito, você vai colocar qualidade, tá? E o homem Então, vai quando você está escrever. falando assim, até as pessoas que estão na live às vezes não vão ter outra pessoa para compartilhar esse mesmo exercício. Uma coisa que eu rezava quando você me falou dessa atitude prática, Deus colocava muito forte no meu coração para você vivenciar essa semana de não reclamação, né? Aqueles Uhum, que vão poder enaltecer as qualidades vão fazer a lista das qualidades, né? E aqueles que não que puderem fazer a sua, mas o outro não fizer a deles, que exercitem isso, porque eu acho que uma coisa também muito forte dentro do dia a dia do matrimônio, principalmente nessas épocas de isolamento social, é a gente ficar a todo momento uhum. é, se, como que eu diria, se atritando, né? Então acho que a murmuração ela dissipa, né, qualquer qualidade e faz a gente não enxergar nada, né, sobre a vida mesmo. E olha, gente, eu acho que não vai dar tempo da gente fazer oração, mas eu quero que você, Maria Célia, reze por nós. Impõe as suas mãos, ore por nós. Eu sei que você Claro, tem vamos muito rezar assim. tempo. E reze por nós agora, então. Nesses Sim, Jesus, nós te 3 pedimos minutinhos. agora a tua graça e agradecemos por estarmos aqui. Senhor, desde já, Jesus, que a tua graça alcance, como a Danus foi falando, visite os nossos lares, as nossas famílias, e vai nos restaurando, porque só o Senhor é capaz. E se o Senhor nos deu essa missão, o Senhor sabe, Jesus, os caminhos e todas as veredas das quais nós temos que caminhar, né? E vencer nós mesmos e lutar contra o pecado. E lutar cada vez mais para que a santidade, para que a nossa família seja um reflexo do céu aqui nessa terra, né? Peço também, Danuso, pela comunidade, Mariana Resgate, peço pela missão de vocês, peço por essa semana de oração, né, por todas as famílias e casais, para que Deus possa, na sua misericórdia, nos alcançar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, Amém. olha, nosso tempo está estourando. Temos aqui a oração de consagração do matrimônio. Eu deixei lá no meu Vamos feed. rezar aí. Reza. Amanhã a gente vai colocar ela no início. Amanhã, quem estará conosco vai ser. Não sai, não, Maria Célia. Espera aí, não sai, não. Tô Amanhã aqui, tô quem vai estar aqui. conosco é o Eduardo. Nós vamos falar sobre o papel do homem dentro do casamento. Tá bom? Então, chama seu marido, fala para ele, amanhã é o teu dia de ouvir junto comigo. E você, mulher, tem que ouvir para você ajudar ele. Na quarta, nós vamos falar do papel da mulher. Na quinta, nós vamos falar da importância da oração junto. Né? Vai ser muito bonito, em nome de Jesus. E eu quero que vocês rezem essa consagração. Eu creio que até no domingo as muralhas vão cair. Gente, o tempo está encerrando. Maria Célia, muito obrigada. Deus abençoe. Beijo. Um abraço para todo mundo. Deus abençoe. Fica com Deus. Acabou, gente. Tchau. Amém. Vocês também. Tchau.